é tempo do melhor de Deus. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de viver o amor. É tempo de reconstruir. Muito bom dia, mais um programa Tempo de Reconstruir, um programa da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, feito para você, feito para o seu coração. Não desliga não, talvez você seja daquelas pessoas que tem um preconceito danado com o programa evangélico. Eu te entendo, tem muita coisa na televisão que eu também não entendo como é que está na televisão. Mas eu queria te falar que eu estou aqui para falar de Deus, estou aqui para falar da palavra de Deus. Me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade de falar para você o que Deus tem feito na minha vida, tem feito na vida de milhões de pessoas nesse país. Às vezes os nossos preconceitos inibem a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Às vezes os nossos parâmetros, as nossas premissas não são tão corretas como a gente pensa. Às vezes a gente precisa baixar a cabeça um pouquinho, baixar a crista, como falava minha mãe, para poder receber um pouco mais daquilo que só Deus pode fazer por nós. Você sabe que o teu sucesso não depende só de você. Você sabe que a tua vitória não depende só de você. Você sabe que a tua alegria não depende apenas de conseguir as coisas que você quer conseguir. Tem um monte de gente que conseguiu o que você tem e não é feliz. Aliás, tem muita gente que tem muito mais do que você sonha ter e continua sem paz. E tem gente que quando não tinha mais paz do que depois que passou a ter. Querido, Deus quer falar contigo. A mensagem hoje é poderosa para a sua vida. Se você quer ser instrumento de Deus, não pare nas perguntas que lhe são feitas. Tenha soluções para elas. Tenha soluções para a sua família, tenha soluções para o seu marido, tenha sugestões poderosas para a sua esposa. Para de simplesmente criticar, apresente uma mão, um gesto, uma sugestão, um apoio. Ah, pastor, eu fiquei sabendo que tem um site novo. É isso mesmo, tem um site novo agora, um site muito especial. As mensagens que eu tenho pregado aqui na televisão, inclusive as palavras diretas e várias outras coisas, entrevistas, são colocadas lá no site, Tempo de Reconstruir. Está aqui ó, o nome do site. Você entrando lá, você tem acesso a isso tudo. Pode até somar na nossa vida, depositando uma ajuda financeira para esse programa de televisão. Seja por boleto bancário, seja por cartão de crédito, ou até mesmo por depósito em conta. Você que sabe. O importante é você ajudar e receber as bênçãos da sua ajuda. Porque não tem quem coloque a mão no arado, coloque a mão na obra e não receba um favor de Deus. Esse programa é uma grande bênção para muita gente. Eu recebo carta toda semana, e-mail toda semana, relatos maravilhosos toda semana. Eu não tenho nem como contar tudo que eu tenho recebido aqui. Pessoas transformadas porque você tem ajudado. Obrigado a você que ajuda, muito obrigado. Obrigado ao meu patrocinador lá da Syndicate, Fábio. Obrigado, Fábio. Heloísa, obrigado. Se você também é um empresário que quer ser um patrocinador do programa, você pode ser. Obrigado ao pessoal da Mon Jardim, pessoal que faz asfalto. Obrigado pela ajuda de vocês também. Muito obrigado. Fernando, você é muito especial na minha vida. Obrigado a todo mundo que tem somado na vida desse programa. Que Deus nos abençoe. Amém. Estou tão vazio, nada em mim que te possa entregar, nada em mim, mas como oferecer sem ter pra dar? Apenas alguns cacos pelo chão. Estou tão vazio, nada em mim. Com o que restou, ergue outra vez, podes reconstruir.
Mas como oferecer sem ter pra dar? Apenas alguns cacos pelo chão. Com o que restou, ergue outra vez. Podes reconstruir com o que sobrou de mim. O fundamento não se abalou, ele ficou de pé. Esse alicerce é minha. Jesus, toma os meus cacos nessa noite. Com o que restou, ergue outra vez. Podes reconstruir com o que sobrou de mim. O fundamento não se abalou, ele ficou de pé. Esse alicerce é minha É tempo de reconstruir. Bem, queridos, quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Quero ler com você do verso 1 ao verso 5. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, do verso 1 ao verso 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Gente, tem um pessoal ali uniformizado, vocês viram? Fica de pé, por favor, fica de pé aí. Quem são esses irmãos que estão aqui? Por que eles estão com esse colete? Que eles não têm roupa? Não. É que eles estão divulgando o ministério de motociclistas de Cristo que nós temos aqui na igreja. Toda quinta-feira, que horas? 20 horas. Olha, um trabalho bonito. Então você que curte motocicleta, tem amigos que curtem motocicleta, quinta-feira, 20 horas. Então, eles são fiéis ao ministério, vêm com o colete para lembrar as pessoas e divulgar que esse trabalho já está salvando muitas vidas. E vão organizar eventos saindo de moto, passeios, várias coisas. Comida nunca falta, que motociclista leva a sério isso, né? Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Podem sentar. Bem, o Salmo 37, versículo 1 diz assim. Falei Salmo? Vocês estão ligados. Parabéns, hein? Que bom, hein? Igual no culto das 5. Falei errado também, o pessoal estava ligado, né? Vamos lá. Gênesis 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Que Deus revele a sua palavra para o nosso coração. Amém? Bem, a vida de José tinha tudo para bombar. Pastor, por que você está dizendo que a vida dele tinha tudo para bombar? O pai dele era rico, Jacó, situação boa. O pai dele gostava mais dele que de todos os filhos, super amado. No capítulo 39 de Gênesis, a gente lê que José era boa pinta, bonito de aparência, formoso de aparência, um cara elegante, bonitão, pai endinheirado, que gosta dele.
poderia fazer os cursos que quisesse, poderia fazer a língua que quisesse, poderia ter um capital para empreender qualquer coisa que quisesse, está tudo organizado para esse jovem ter um sucesso. Mas, meus irmãos, algumas coisas começaram a acontecer, que começaram a mudar o rumo dessa vida que tinha tudo para romper. Primeiro, sua mãe morre, Raquel. No nascimento do seu irmão Benjamim, a mãe dele morre. Tira essa bandeirinha aqui, ela está atrapalhando de ver os outros aqui. Segundo, que o seu pai lhe paparica tanto, compra para ele uma túnica comprida. Irmão, pensa comigo, lá na Palestina o pessoal trabalha em quê? Enxada, né? Agricultura e pecuária. Túnica longa, não trabalhava, filho. Túnica longa para quem vai ficar só, ô papai. Irmão, filhinho de papai. Os irmãos dele começaram a ficar com raiva dele. Começou a pintar um clima esquisito com os irmãos em casa. Os irmãos decidem matá-lo. Para não matar, alguém sugere, vamos vender. Eles vendem José para os ismaelitas que estavam passando. E então José é levado como escravo e é vendido no mercado do Egito. Com que idade? 17 anos. Imagina um garoto de 17 anos. Quem tem 17 anos aí? Só eu? Quem tem 17 anos aí? Tem aí? Então, um monte de mentiroso. Lá tá, tem um lá, fica de pé aí, 17. Olha lá, 17 anos. Imagina uma princesa dessa sendo levada cativa para um lugar distante. Meu irmão, o cara não trabalhava, agora ele chega lá. Pensa comigo, o cara é forte, apresentável e foi comprado como escravo. Qual o trabalho que ele vai receber? Pense em muito buraco para plantar, pense em muita enxada dando calo na mão, pense em muita pedra para carregar, pense em muita privada para lavar, pense em muita coisa dificultosa para fazer, pense em muito bicho para limpar, pense em muito estábulo para limpar, pense em serviço pesado. O filhinho de papai está no osso. Mas ele começa a mostrar serviço. Ele vai mostrando competência. E Potifar, que era a guarda do faraó, guarda do rei, ele então fala assim: eu não posso dividir minha atenção com as coisas. Preste atenção no ensino de Potifar. Potifar pegou tudo que envolvia a sua fazenda e deu na mão de José. Por quê? Porque ele era o quê? Chefe da guarda de Faraó. Mas ele também era empresário. Ele também tinha uma fazenda. Ele pegou a fazenda e botou na mão de alguém para gerenciar. Porque quem divide atenção com muita coisa acaba fazendo muita coisa mal feita. Aprenda a lição. E aí ele começa a empreender, está indo bem, agora ele continua escravo, mas ele é um escravo com regalia. Ele já não tem só aquela ração de escravo, de repente ele já tem até um sucrilho Kellogg's. Ele já não tem só aquela habitação, aquele alojamento, aquele triliche. De repente ele tem até um quartinho só para ele, mais um outro funcionário, uma coisa melhorzinha. Está melhorando a vida dele. Quando está melhorando, ele era formoso de aparência. A mulher de Potifar também achou. A mulher de Potifar também acha que ele é bem bacana, inteligente, fala bem, educado, um garoto bacana, bonitão, saradão, e então ela começa a se insinuar para ele. Ele vira para ela e fala assim: olha, o meu senhor não tem domínio sobre nada que ele tem aqui mais na fazenda, eu controlo tudo, só tem uma coisa que me é vedada, a mulher dele. Por favor, não insista nisso. Mas a mulher está determinada. Um belo dia, ele chega na casa para fazer alguns trabalhos e não tem nenhum funcionário. Por quê? Porque a mulher mandou todo mundo fazer compra no Mundial.
Meu irmão, a mulher mandou o pessoal para algum lugar, porque durante o dia não tem ninguém na casa, tinha que ter alguém na casa. A mulher arrumou alguma desculpa, mandou o pessoal fazer alguma coisa. A casa está vazia. Ele entra, a mulher tranca a porta e fala: deita-te comigo. Ele diz uma frase muito bonita, ele fala assim: pecaria eu contra quem? Contra Potifar? Não. Pecaria eu contra o meu Deus? Esse é o princípio. Não, o meu negócio é que eu não quero ofender fulano, ciclano. Não, meu irmão, você não faz porque você tem relação com Deus. Porque o patrão é safado, você vai roubar dele? Porque o cara é safado, você vai abusar dele? Não, seu princípio é com Deus, sua aliança é com Deus. Aí a mulher agarra ele, para fugir dela, ele solta a capa e foge. Mas, meu irmão, pensa numa coisa ruim para a tua vida, uma mulher desprezada no teu encalço. A mulher ficou muito zangada, irmão. Chamou o marido e falou: aquele rapazinho que você falava que era bonzinho, bonitinho, legalzinho, educadinho, tentou me agarrar. Aqui, ó, chegou a deixar aqui a capa dele, ó. Está aqui a prova. Agora, quando tudo parece que vai melhorar na vida dele, ele é levado para onde? Quando a gente lê o capítulo 41, a gente vê, versículo 14, vê que ele foi para o calabouço. Ele foi para a prisão, para o pior lugar da prisão, o calabouço. Irmão, é quando as coisas começam a dar errado que temos a sensação de que estamos sendo perseguidos, ou que Deus se esqueceu de nós, ou que não tem mais jeito, ou que podemos até ser felizes, mas uma área da nossa vida não vai ter solução. Sim ou não? Quando tudo começa a dar errado numa coisa, você vai falar: não, olha, família não vai ter jeito não, meu filho, não, isso não muda, isso aqui não vai ter jeito. A gente começa a duvidar de Deus, a gente começa a achar que esse negócio de oração é balela, é lenda. Esse negócio de buscar Deus, vir para a igreja, estar na presença de Deus e ver milagre, é conversa. A gente começa a duvidar das coisas mais básicas da vida cristã e da fé cristã. Meu querido, como cada um de nós deveria olhar para as nossas vidas? Como cada um de nós, diante das adversidades que temos, deveria olhar para as nossas vidas? Eu não tenho a menor dúvida em dizer que o ideal de Deus, câmeras em mim, o ideal de Deus é que cada pessoa aqui supere suas situações adversas e seja um instrumento de Deus para esse mundo. O ideal de Deus é que você supere suas adversidades e seja não mais um, mas seja um instrumento poderoso de Deus. Querido, a maioria de nós aqui não sabe o potencial que tem. A maioria de nós não tem a menor noção do quanto pode ser instrumento poderoso nas mãos de Deus. A maioria aqui não sabe até onde pode chegar o alcance da tua atitude, da tua fé, do teu gesto. A maioria não tem noção. Foi assim lá com Moisés, com 80 anos, Deus fala para ele: vai lá no Egito e liberta o povo, quase 2 milhões de pessoas. Ele fala: você deve estar de brincadeira, errou o endereço, o seu GPS está com defeito. Deus fala com você mesmo, rapaz, vai lá. E aquele homem com 80 vai para o Egito, e nunca ninguém no mundo empreendeu obras mais sobrenaturais depois de Jesus do que Moisés. Não preciso falar nada. Um dia ele falou para o povo: marcha, Deus mandou baixar. Os caras marcham e o mar vermelho se abre. Você tem noção do que cena que é essa? E quando ele sumiu no monte, ficou só ele e Deus no monte, o povo lá embaixo, ninguém subia no monte, senão morria, tamanha glória de Deus no monte, e o povo ouvia a voz de Deus falando com Moisés. Tem noção do que é isso? Meu irmão, coisa tremenda. Mas aos 80 anos, ele achou que não tinha potencial. Eu não posso, eu não sei falar, eu sou pesado de língua, eu já sou velho, ninguém vai acreditar em mim, eu tenho medo. Deus falou: é com você que eu conto, você não tem noção do potencial que tem. Meus amados irmãos, José
está na prisão, um belo dia ele conhece um copeiro e um padeiro. Os dois têm um sonho, cada um tem um sonho. Ele revela o sonho dos dois. O copeiro, em 3 dias, ele seria restituído ao rei, seria perdoado e trabalharia com o rei novamente. Já o padeiro, em 3 dias, seria enforcado e as aves comeriam sua carne. Ele revela os 2 sonhos, os sonhos se concretizam. No dia do aniversário do rei, o copeiro volta e o outro morre. Ele tinha dado um toque no copeiro: copeiro, quando tu estiver lá com o rei, fala em meu favor, porque rapaz, eu estou aqui injustamente, eu não fiz nada com a mulher de Potifar. Mas meu irmão, o copeiro era como muitos de nós. Quando a gente avança, a gente esquece de todo mundo que nos ajudou a avançar. 2 anos se passam, aí o faraó tem um sonho. O sonho dele, 7 vacas gordas. Depois aparecem 7 vacas magras e uau! Engolem as 7 vacas gordas. 7 espigas recheadas de grãos. Depois 7 espigas mirradas engolem aquelas 7 espigas. O faraó fica desesperado: que sonho doido é esse? Que sonho louco é esse? Meus amados, no meio desse sonho louco, o copeiro, vendo a angústia do rei, que chamou todo mundo, ninguém decifrou o sonho. O copeiro fala assim: olha, tem um hebreu lá na prisão que decifrou meu sonho. O senhor quer que eu chame? Ele falou: manda chamar. Quando José chega até lá, o faraó fala assim: meu irmão, não estou conseguindo nem dormir com o sonho que eu tive. Você pode revelar meu sonho? Ele fala assim: Deus pode. Ele ora e dá a revelação: olha, 7 vacas gordas, 7 espigas gordas, é a mesma coisa, são 7 anos de fartura no mundo. 7 vacas magras, 7 espigas magras, é a mesma coisa, 7 anos depois de muita carência no mundo. Portanto, faraó, querido, ninguém perguntou mais nada a ele. Se você quer ser instrumento de Deus, não pare nas perguntas que lhe são feitas, tenha soluções para elas. Tenha soluções para a sua família, tenha soluções para o seu marido, tenha sugestões poderosas para a sua esposa. Para de simplesmente criticar, apresente uma mão, um gesto, uma sugestão, um apoio. Ele fala: olha, o senhor tem que fazer o seguinte: o senhor tem que, de tudo que for produzido no Egito durante 7 anos, tirar a 5ª parte e armazenar. O restante é suficiente para o povo comer. Depois de 7 anos, o senhor vai ter armazenado o suficiente para passar os outros 7 anos com tranquilidade. Escolha um homem para coordenar isso. O faraó vira para os seus ministros e fala assim: onde eu encontraria alguém mais sábio para coordenar isso? Meus amados irmãos, com Deus é assim. O camarada estava no calabouço de manhã, de tarde ele se tornou governador do Egito. O faraó fala assim: a partir de hoje, nesse reino, ninguém terá mais autoridade do que você. Você vai ser o vice-faraó. Só eu terei mais autoridade que você em todo o Egito. Eu estou falando da maior nação do mundo. Com Deus é assim. Agora, irmão, qual foi o MBA que ele fez? Qual foi a faculdade? Irmão, tem muita coisa que teu preparo educacional é insuficiente, mas tua dependência de Deus pode te dar o caminho. Não estou falando contra a educação, não. Eu já fiz pós-graduação, faço mestrado, tenho outra faculdade. Não estou falando de não estudar, não. Eu estou falando que teu Deus é maior que todos os livros e tecnologias que o mundo possa oferecer. Confie em Deus, peça a Deus, faça a sua parte, mas busque Deus. Meus amados irmãos, o cara estava no calabouço, o cara estava humilhado, agora ele está no trono e está honrado. Olha que coisa inédita. Deus pode fazer uma reviravolta na tua vida em um dia. Um dia, uma conversa. Ah, pastor, eu não acredito. Sabe o que você não acredita? Porque você não está vivendo uma vida de fé. É tempo de reconstruir. Bem, era isso. Era isso exatamente a palavra para a sua vida. Você não achou?
Bem, talvez você não tenha percebido, mas eu duvido de Deus colocar diante de um televisor às 7h30 da manhã de um sábado uma vida para não falar com essa vida. Deus não perde viagem, querido. Deus não perde viagem. Deus, quando dá carrinho, acerta a bola. Deus chega junto. Deus está te rodeando para fazer algo a mais na sua vida. Mesmo você que frequenta a igreja há muito tempo, qual é o a mais de Deus? Qual é o algo a mais do Senhor que Ele está querendo revelar para você e você não entendeu? Querido, a nossa vida nunca é um lago paralisado. Nossa vida é cheia de ondas. Deus manda movimento. Nossa vida é dinâmica. Nossa vida tem ondas novas que, se a gente pegar, a gente chega na praia. Deus quer te usar, te abençoar. Receba essa palavra do fundo do meu coração e do coração de Deus para a sua vida. Um beijo para a sua família. Já deu um beijo na esposa hoje? Ó, pai, dá um beijo na esposa hoje. A gente está meio brigado, pastor, a gente está meio assim, meio balangandã. Rapaz, na vida a gente tem que aprender a ser feliz. Eu decidi ser feliz. Quando eu estou meio chateado com a minha mulher, chego perto e falo, ô amor, tudo bem aí? Vamos conversar aqui, tal, eu dou um beijo. Tem que quebrar o gelo, querido. Sabe por quê? Porque eu decidi ser feliz e decidi ser feliz com essa mulher. Não vou mudar de mulher. Então, tem que ser feliz com ela, não tem? Eu já decidi. Então, meu irmão, melhor viver bem, né? Melhor viver bem do que ficar brigando por causa de bobagem o tempo inteiro. Então, dá um beijo na mulher, vai lá, fala com o marido, olha, você falou uma coisa que eu não gostei, mas está aqui o franguinho com quiabo que eu fiz para você. Eita, coisa boa! Franguinho com quiabo, né? A canjiquinha, né? O pessoal lá de Minas gosta de canjiquinha com costelinha. Aleluia, ô bênção! Que coisa maravilhosa. Querido, aproveita o sábado, faz um chamego no outro aí, faz aí. Outra coisa, vai jogar bola agora, né? Ah, quer ficar o dia inteiro jogando bola, pelo amor de Deus, né? Depois chega um bagaço fedido em casa. Você vai jogar a bola, você vai voltar, vai pegar essa mulher, vai levar ela no cinema. Tá duro? Tá bom, assiste em casa mesmo. Vê um filme em casa aí, querido. Mas vê um filme em casa com ela. O pessoal aqui no estúdio está rindo, o pessoal fica rindo à toa. Você tem que fazer uma gracinha hoje, rapaz. Você tem que pegar os seus filhos hoje, fazer algum agrado para eles. Ah, tá duro, pô, é pipoca, meu irmão, pipoca é baratinho. Estoura uma pipoca aí, come pipoca, dá teco de pipoca, faz uma guerra de pipoca, faz alguma coisa para alegrar a sua casa. Só dívida, só conta para pagar também não dá, meu irmão. Só crise, não tem momento de brincadeira, de riso, de humor. Tem que ter descontração na casa. Tá faltando é humor, sabia? Vamos dar uma gargalhada em casa hoje? Vamos lá. Que Deus te abençoe muito. Amanhã eu te espero aqui, 8 horas da manhã. Pastor, gostei do que você falou. Tá bom. Amanhã eu falo outra coisa engraçada para você. Mas você não vai faltar. Porque Deus quer falar com você de novo amanhã, na continuação dessa mensagem que Deus nos deu, segundo o seu Espírito. Um abração, bom sábado, curta. Dá um beijo na família, hein? Um abraço, tchau. Hoje